Glória a Deus, prepare o seu coração, a irmã Vera pode passar aqui, para deixar aquela palavra que o Senhor já colocou no coração dela, em nome de Jesus, e que estejamos prontos para receber. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. E que o Senhor venha nos aperfeiçoar, irmãos, a cada dia até a sua vinda. Amém. A mensagem está no livro de Mateus. E o capítulo é o 13 e o versículo 24, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Aqui o título desta parábola é do trigo e do joio. Que o Senhor venha falar no nosso coração através desta mensagem, irmãos. Amém. E nos dê bom entendimento para a gente guardar no coração. Amém. E que o nosso coração seja essa terra fértil para receber essa boa semente. Amém? Amém. Versículo 24 fala assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Porém ele lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém. Depois, irmãos, aqui no 36, tem a explicação aqui, que Jesus explica ali para os seus discípulos. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. Amém. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, que são todos nós aqui. Amém, irmãos? Amém. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo, aquele que semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Amém. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade,
e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém, irmão. Esta aqui, irmãos, é uma parábola bem dura de ouvir. Aqui, irmãos, no versículo 25. Aqui diz, eu vou ler de novo: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Esse dormindo, irmãos, representa o sono espiritual. Amém? Amém. Não vamos dormir enquanto o inimigo se aproxima de nós, da nossa família e da nossa casa. Não vamos dormir enquanto se levanta a batalha. O inimigo, ele age dia e noite. Ele não dorme, ele não descansa. Ele está sempre armando estratégia de nos destruir. E o pior de armar estratégia para nos destruir é nos tirar da presença de Deus, irmãos. É para isso que ele vem. Porque ele vem para matar, para roubar e para destruir. Vamos vigiar, porque é o que o texto diz, que o inimigo lançou a sua semente maligna enquanto eles dormiam. Aqui no 26, irmãos: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Irmãos, tem pessoas que são joio no meio da igreja, que o diabo as coloca ali para trazer contenda, para desviar os irmãos que estão ali. Irmãos, esse joio aqui na igreja também não é só na igreja que tem, em todo lugar haverá o joio e nós vamos ter que conviver com eles até o final do século. Amém. Amém. O joio também está aí na rua, na nossa casa, na nossa família, às vezes, um familiar, na escola, no trabalho, na empresa. Não é só na igreja, irmãos. Então, para desviar os irmãos que estão ali, para desviar ali, eles colocam ali crentes, aparência de crentes. Lembra daquele vídeo que o senhor mandou, daquela mulher que foi posta ali na igreja ali, que ela tinha que usar uma roupa de crente, cabelo comprido, aparência de crente, para desviar ali, para tocar, para desviar aquela que fosse mais crente ali. E o inimigo usa isso, irmãos. Coloca pessoas com aparência de crente, e essas pessoas vêm para a igreja e elas trazem contenda, trazem fofoca, desviam aqueles crentes que estão ali naquele lugar ali saudável e dizem: ah, mas eu não gostei dessa igreja aí porque é morna, eu não gostei daquilo que o pastor falou, hein, por que tu não vai lá para outra igreja lá que eu fui e gostei muito? Lá fala da prosperidade, lá o pastor faz milagre, lá isso, lá aquilo, e tira, porque o inimigo colocou aquele joio ali, e aquele joio às vezes, muitas vezes, contamina aquele trigo ali de boa qualidade, e as pessoas acabam saindo. Quantas pessoas já fizeram isso, irmãos? Quantas que nós conhecemos já agiram assim? Pessoas com aparência de crente, mas que estão sempre gerando conflitos. O 27. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor,
Não semeaste tu no teu campo boa semente? Então, por que tem o joio? Irmãos, também não há igreja perfeita. Não há. Por mais que todos nós gostamos de estar aqui, sempre alguém vai vir aqui e vai dizer que não gostou. Não há igreja perfeita, irmãos. Todos nós estamos aqui para sermos curados. Não há perfeição. Cada um vem aqui com um problema, com uma depressão, com uma tristeza, uma enfermidade, um problema na família, sabe-se lá o quê? Mas todos vêm aqui para serem tratados. Amém. Todos que vêm na igreja estão doentes espiritualmente. Ninguém vai a um hospital se está saudável. E a igreja é o hospital, irmãos. Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas que ele veio para os doentes. Amém? O 28. E ele lhes disse: um inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, porém, que vamos arrancá-lo? Irmãos, não dá para julgar quem é joio e quem é trigo. Às vezes nós olhamos para uma pessoa, irmãos, pela aparência, e a gente diz: ah, mas esse aí é joio, com certeza. E às vezes não é. Aí nós olhamos para o outro e a gente diz: mas esse aí com certeza é trigo. E às vezes não é. Por isso, o cuidado que o Senhor tem, olha só o cuidado, a sabedoria de dizer: não é para arrancar agora. Porque de repente pode arrancar um que tem aparência de joio, mas não é. Irmãos, nós temos 2 exemplos na Bíblia. 2 apóstolos do Senhor Jesus. Pedro e Judas, o Iscariote. Se a gente estivesse lá naquela época lá e a gente olhasse para Pedro, a gente ia olhar para ele e ia dizer assim: ó, esse aí é joio. Porque Pedro, ele era às vezes agressivo, ele era bruto, ele era às vezes irado, né? Muito se fala sobre isso dele. O Judas, se a gente olhasse para ele, a gente ia dizer: esse é trigo. Ninguém sabia que ele era joio, somente Jesus. Porque ele tinha uma aparência calma, educado, sabia falar bem. Deram a ele a responsabilidade dele ser o tesoureiro, dele usar ali, ele que carregava a bolsa do dinheiro. Mas foi sobre Pedro, que tinha aparência de joio, que Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre ti eu vou fundar, edificar a minha igreja. Aleluia. Amém. Amém. Estabelecerei a minha igreja através de você. Irmãos, eu quero dar um relato assim meu, que eu gosto muito de dar relato de coisas que já aconteceram comigo, irmãos. Há muito tempo, meu marido estava trabalhando no mercado, na obra, fazendo uma obra lá. E esse casal, eram amigos do meu marido. Tinham mais conhecimento com ele do que comigo. Eu não tinha conhecimento. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito séria. Que quem olhava para mim, quem olha, até que agora eu estou um pouco melhor. Eu sempre gostei de
de não estar em ambiente onde tem muito movimento, essas coisas, irmãos. Então, eu ia lá no comércio, lá nesse mercado lá, para comprar. Eu chegava lá, dava bom dia, boa tarde para a dona, ficava no caixa. E eu comprava o que eu tinha que comprar e vinha embora. Passou-se algum tempo e nós já fomos a jantar, almoçar lá na casa deles no fim de semana, que eles gostavam muito do meu esposo. Eles também foram comer um churrasco na nossa casa. Aí depois, com o tempo de convivência que a gente foi aprendendo, a gente formou aquela amizade, aí ela falou para mim, que ela olhava para mim e ela dizia assim, que mulher bem cheia é essa? Pela aparência. Depois, convivendo comigo algum tempo, ela viu que não era nada daquilo. Ali para ela, ali, eu tinha a aparência de joia, irmãos. Mas não sou joia, graças a Deus. Depois passou-se algum tempo e eu fui trabalhar numa casa. Uma casa bem difícil, irmãos, de trabalhar, que ninguém durava lá. Houve uma pessoa que trabalhou 3 dias e não foi nem para receber. Era muito difícil. Uma casa com várias pessoas. Eu fui trabalhar lá, fazia o meu serviço, mas eu era de pouca conversa. Depois passou-se o tempo, a minha patroa pegou aquela amizade comigo ali, uma amizade que nós temos até hoje, amizade com todos, toda a família. Todos gostam muito de mim, aonde eles me veem, eles me abraçam, eles mandam mensagem para mim. Depois que eu estava um certo tempo lá trabalhando, aí a minha patroa disse para mim, Vera, quando tu veio trabalhar aqui, meu marido falou para mim, essa mulher tu vai te arrepender. Eles são árabes. Essa mulher tu vai te arrepender, porque essa mulher aí, ela tem uma aparência muito de braba, de má. Eu olhei para ela e eu vi e disse, e o que a senhora acha de mim agora? Não, Vera, não, imagina. E eu disse para ela assim, ó, o homem, ele enxerga só o exterior, a aparência. Tem muita gente que tem aparência boazinha, mas tem um coração perverso. E eu disse para ela, só Deus enxerga o coração. Irmãos, eu trabalhei lá 9 anos. Nunca ninguém havia ficado todo esse tempo lá. O máximo que alguém trabalhou, uma pessoa, minha irmã sabe de quem é que estou falando. E ela sabe que é verdade. O máximo que uma pessoa trabalhou lá foi 9 meses. Eu fiquei 8 anos e meio. E aí eu pedi para sair. Ninguém queria me largar. Os meninos ali chorando na minha volta, por favor, todos os dias, diz para mim que tu não vai, diz para mim que tu não. E eu saí, e eles me fizeram proposta, tudo para mim ficar. Eu já estava muito cansada, irmãos, era muita coisa. Então, ali, para aquelas 2 pessoas ali, eu estava com a aparência de joia. Agora, imagina, irmãos, por isso que o Senhor falou isso. Deixa crescer os 2 juntos, para que não haja o cuidado ali de arrancar um trigo pensando que é joio. Imagina se naquela época ali eu fosse arrancada ali, irmãos, e fosse colocada ali fora, ali como joio. Então, por isso que diz que a gente não pode julgar pela aparência. Vamos deixar crescer os 2 juntos, irmãos. Amém. Irmãos, eu não conheço pessoalmente a planta, o joio, mas eu conheço o trigo. Mas eu já vi vídeos que depois que cresce, que eles são parecidos, aí é que tem a diferença. O trigo, quando você esfrega na mão, ele tem aquela sementinha ali.
aquela sementinha é o fruto, o bom fruto. Aí o joio tem a mesma aparência do trigo. E aí a pessoa esfrega na mão, que eu vi o vídeo, e só tem palha. Não tem fruto. E é isso que o maligno quer plantar no nosso coração. Uma semente que não tem fruto. Mas Deus é aquele que planta boa semente. Aquela semente que dá fruto. Nós vamos ter que conviver, irmãos, com o joio e com o trigo até o final. Porque no final da colheita será separado o trigo do joio. Assim, aí sim, vai dar para saber o que é trigo e o que é a joio. Então, os anjos separarão o joio que será lançado no fogo e o trigo separado para o celeiro, para o reino. Amém? Irmãos, só Jesus semeia o que é bom, a boa semente. Amém. Em João, no capítulo 12, versículo 24, Jesus diz que se a semente cai e fica só, ela não produz nada. Mas se ela morre, produz muito fruto. E Jesus falou sobre ele. Quando ele falou que aquela semente, ela precisa morrer para dar fruto, Jesus estava falando dele. Amém. Jesus estava falando ali da sua morte, e que ele ressuscitaria e que ele viveria de novo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, quando a boa semente, que é a palavra de Deus, ela cai em bom terreno, e esse terreno é o nosso coração, irmãos. Ela produz muitos frutos, e nós somos esse terreno fértil. Amém? Que produz frutos dignos do reino, frutos dignos de quem tem a presença do Espírito Santo dentro de nós. Que frutos são esses que a boa semente ela produz? É a nossa transformação, irmãos. É o nosso caráter. É a mudança de vida que temos quando aceitamos Jesus. Amém. E permitimos que Ele transforme as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Amém. E aqui, nesta igreja aqui, dá para a gente perceber os frutos que caíram, a boa semente que caíram no coração de cada um, irmão. Amém? E eu observo aqui pessoas que chegaram aqui pela primeira vez, como eram e como estão agora. Amém? Dá para ver o semblante diferente, dá para ver o rosto de paz. Amém, irmãos? Esses são os frutos. Quando a gente permite que essa boa semente caia no nosso coração. Jesus disse aos seus discípulos: vocês serão conhecidos pelo amor que tem dentro de si, pela maneira que vivemos. E é triste saber, irmãos, que tem muitas pessoas que vão na igreja para buscar algo que estão precisando e que não é a presença de Deus, mas sim o que Deus pode oferecer. É o que mais tem, irmãos. O que Deus tem para oferecer da parte material, não da espiritual. Procuram Jesus, a igreja, mas não sabe o quanto é maravilhoso ter um encontro com aquele
que pode transformar o que há dentro de nós. Amém, irmãos? Então, nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Eu tenho tido muito esse cuidado, porque nosso coração é essa terra fértil. Mas para essa terra ser fértil, a gente precisa afofar ela. Quem faz horta, essas coisas, sabe disso. Tem que afofar, tem que colocar adubo. E assim é o nosso coração. Se a gente não tiver intimidade com Deus, com a palavra, se a gente não buscar, se a gente não orar, nosso coração vai ser como uma terra que não tem adubo, que está apertada. A semente não vai frutificar ali. Amém? Então, por isso que essa terra tem que ser fértil. Nosso coração tem que ser fértil, irmãos. Porque assim como o nosso coração, Deus coloca a boa semente, se o nosso coração não tiver preparado essa boa terra, o inimigo também pode lançar ali, naquela mesma terra, pode plantar a semente boa e a semente ruim. E se a gente estiver fraco na fé, essa semente do maligno, ela pode crescer aqui dentro, irmãos. Um exemplo, se a gente tem um terreno, vamos supor, um terreno de 100 metros, no mesmo terreno, aí a gente divide aquele terreno ao meio, 50 metros, a gente afofa e a gente coloca ali adubo e ali a gente planta boa semente. No mesmo terreno, na outra metade, ali a gente não preparou, a gente não afofou a terra, a gente deixou aquela terra apertada e ali a gente coloca ali a semente, uma semente que não é de boa qualidade. Aí a gente vai ver depois os frutos. Ali naquele lado, o mesmo terreno, por isso que eu digo, o mesmo coração. Assim como ele pode receber a boa semente, também pode receber a má. Mas isso depende de como que está o nosso coração. Amém, irmão? E aí quando nasce, a gente vê aquele lado ali, aquelas espigas ali, aquelas espigas bonitas ali. E aí no outro lado ali, tudo linguadinho, porque não foi preparado e foi no mesmo terreno. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado, irmãos, para não deixar essa semente do mal, porque é tudo que o maligno tem feito ultimamente. O que a gente vê de notícia, irmão, de pais matando filhos, estrupando crianças, filhos, é coisa muito horrível, porque o coração dessas pessoas nunca teve adubado, nunca foi uma terra fértil para receber aquela boa semente. Jesus, Ele é bom e Ele só dá boa semente. Jesus nunca vai dar uma semente ruim. E tem muitas pessoas que às vezes culpam Jesus, culpam a Deus, porque fizeram tanta coisa errada, e aí depois colhem as consequências e dizem, mas Deus não está comigo, Deus não me ajuda, porque eu estou passando isso, passando aquilo, porque eles estão colhendo as consequências. Irmãos, a própria palavra diz ali, que se a gente plantar figo, a gente não vai colher uva. Se a gente plantar a boa semente, a gente vai colher os frutos dessa semente, que é o nosso caráter, é a nossa transformação, a nossa renovação da mente. E a gente vai ser uma nova criatura e todo mundo vai ver. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, qual é o maior sinal, irmãos, de que nós temos a presença de Deus na nossa vida? Não é o milagre que a pessoa recebe, porque às vezes Deus, Ele dá um milagre para a pessoa, mas não significa que aquela pessoa
é de Deus, não significa que aquela pessoa busca Deus. Deus sabe por que dá aquele milagre ali. Sim. Porque Deus é bom. E a gente vê aqui na Bíblia aqui, exemplo de quantas pessoas que Jesus fez milagre. E às vezes nem conheciam Jesus. Mas só porque vinham falar ali, porque Jesus fez um milagre, tudo, Jesus dava, mas não significava que aquela pessoa ali, ela fosse uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus. Então, milagre não é um sinal, esse sinal aí, que Deus está conosco, não é um milagre que Deus opera. O maior sinal de que pertencemos a Deus, irmãos, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. É o seu caráter, é a mente renovada, é o seu pensamento transformado, é o fruto do Espírito que só pode ser encontrado naqueles que fizeram do seu coração uma terra fértil. Amém, irmãos? Então vamos adubar o nosso coração, porque todos nós já sabemos que Jesus já está voltando. Todos os sinais que Jesus anunciou, todos estão se cumprindo, irmãos. E para que esse dia não nos pegue desprevenido, como o Senhor falou, que muitos estão ali comendo, bebendo, casando, como nos tempos de Noé. Então, bem de repente, pode vir o final e que não nos pegue despercebido. Que quando Jesus voltar, que Ele encontre no nosso coração, o nosso coração com essa terra fértil bem adubada. Amém, irmão? E que Jesus possa olhar para cada coração, porque a gente não pode ver o coração, mas Ele pode. Amém. E aí Ele vai dizer, mas o seu Renato, tu colocasse a minha boa semente aí dentro, germinou, Renato. Seu Agapito, seu Antônio, todos que estão aqui, Ele vai ver, porque nós estamos também, irmão, num lugar saudável. Não é exaltar a igreja, exaltar o lugar, mas todos nós que aqui viemos aqui, cada culto, a gente sabe o quanto é um lugar saudável, irmãos. Um lugar onde se fala somente da palavra, da salvação. Graças a Deus. É aqui, nesse lugar aqui, nesse campo aqui, que a gente está aprendendo a cada dia, irmãos, a adubar o nosso coração, a preparar ele para receber a boa semente. Nós temos recebido aqui a boa semente. E cada um daqui estão, a gente vê que estão sendo transformados. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Irmãos, essa é a mensagem. A palavra foi dada, irmãos. Vamos adubar o nosso coração, irmãos. Porque tem muita gente que já passou por aqui, por outros lugares. Muita gente que não adubou o coração e saíram pelo mundo aí, não quiseram mais o Senhor Jesus, não quiseram essa presença maravilhosa que todos nós aqui temos. Amém? Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós, que a gente possa sair daqui transformado com essa terra aqui bem adubada, irmãos, bem adubada. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Guarde a palavra no coração, irmãos. Guarde, guarde. Faça frutificar.
Em nome de Jesus, amém? Que não venhamos sair da presença do Pai, nunca, jamais, por nada, firmes da presença do Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus.